Irmãos, nós vamos, antes de começarmos a projeção, nós vamos pedir aos irmãos que abram aí a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Quantas vezes nós fizemos isso, né, irmãos, recentemente? E hoje nós estaremos por hora, ou por alguns momentos, encerrando, porque nós vamos hoje concluir o livro de Atos dos Apóstolos. Na quarta-feira nós estudamos o capítulo 21 e paramos na prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém, lá no capítulo 21. E a partir do capítulo 21 até o final, capítulo 28, nós vamos caminhar com o apóstolo Paulo hoje, através dessa reflexão, quase que um lembrete, vamos relembrar algumas situações vividas por ele e vamos encerrar com a narrativa lá da sua prisão no final, embora ele não estivesse preso na pregação, na boca, na fala, e a partir dali não há mais registros, né, a respeito do apóstolo Paulo. Contam os historiadores que provavelmente ele teria sido ainda libertado e depois aprisionado por uma última vez definitiva, depois vindo, portanto, o seu martírio. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo também foi um dos mártires, né? Mas a narrativa de Lucas, que se encerra aqui no capítulo 28, talvez ainda não seja o momento final da sua história. Mas, com certeza, se lermos do capítulo 21 até o capítulo 28, nós vamos identificar as lutas vividas por esse servo de Deus. E é o que nós queremos tentar passar aos irmãos, com a ajuda de alguns textos, de algumas menções. Há uma revista muito interessante sobre o livro de Atos, chamada Os 30 Anos que Mudaram a História. É muito importante que os irmãos também, se quiserem ler, os comentários a respeito também desse instante da história da igreja. Muito bacana. Então vamos ler 28, de 16 a 31, antes de começarmos a projeção. 28, de 16 a 31. Nós vamos ler esse trecho, embora a nossa reflexão vá abordar bastante o capítulo 27, mas nós vamos resgatar algumas coisas dos capítulos anteriores. Só um detalhe interessante, Paulo, pelo menos pelo livro de Atos, foi a Jerusalém por 5 vezes, e na última vez, então, é esta que está no capítulo 21. Algo muito semelhante, nós poderíamos dizer, né, a Jesus, que pela última vez, indo a Jerusalém, lá ele viveu, portanto, os seus últimos momentos. E no registro nós poderíamos identificar também a história de Paulo a partir desse instante. Vamos lá, irmãos, versos 16 a 31. Querem ler comigo? Por favor, aquele que desejar, quando for ler, levante e leia o versículo desejado. Eu vou começar com o versículo 16, tá ok? Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava.
Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Vejam só, né, que expressão maravilhosa esses últimos 2 versículos, 30 e 31. Vamos iniciar então, irmãos. Comecemos então a nossa projeção. Bom, através das experiências vividas por Paulo, a bordo das embarcações que o levaram até Roma, nós acabamos de constatar aqui onde ele estava, podemos estar certos de que aquele que anda dentro da vontade de Deus é imortal até o cumprimento da sua missão na terra. Por isso é muito bom e muito importante que nós comecemos a refletir, pedir ao Senhor, qual é a minha missão na terra? Por meio de revelação especial, Deus deu ao apóstolo a plena certeza de sua vontade em meio às hostilidades, perseguições e angústias. No versículo 11 do capítulo 23 de Atos, nós lemos o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façamos em Roma. É até curioso, né, nós pensarmos como aconteceu isto, como se deu este fato. Diz o texto do versículo 11, Deus colocou-se ao lado dele. Deus colocou-se ao lado dele. E disse, coragem. Os diversos meios pelos quais Paulo chegou ao seu destino foram turbulentos, difíceis e desafiadores. Eles nos mostram a soberania, a proteção, os cuidados de Deus, os quais refletem a presença divina com o homem que o ama, com o homem que o serve. Aplica-se, portanto, a isso as palavras do Senhor, ditas a Israel, lá em Isaías 43, 2 e versículo 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Esse instante, Isaías está proclamando salvação para o povo que estava aprisionado. Eu sou o teu Salvador. Então, irmãos, no plano de Deus, prestem atenção, no plano de Deus, as dificuldades do percurso se transformam em provas de resistência, sabedoria e confiança. É importante que nós assimilemos isto. No projeto, no plano de Deus, as dificuldades do percurso se transformam em provas de resistência, sabedoria e confiança. Aprendemos, portanto, que Deus está presente com seus servos, que ousam servi-lo. Por que ousam? Porque verdadeiramente é um grande desafio servir. Que a convicção desta verdade nos faça atravessar o mar das dificuldades, ainda que este se torne furioso e contrário ao destino traçado. Então vamos
caminhar, especialmente do capítulo 27 até esse final que nós lemos, por dois tópicos ou por duas partes muito importantes. A primeira, de Cesareia a Creta. O que quer dizer isso? De Jerusalém ele foi encaminhado a Cesareia, que ainda faz parte ali da região de Israel, ali na província de Cesareia. Ali era o centro do governo, irmãos, daquele lugar, pelo destino estabelecido pelo imperador. Pilatos ficava lá em Cesareia. A casa de Pilatos era em Cesareia. Porém, nos dias de festa, o povo, ele, o governador e uma milícia de proteção de soldados eram conduzidos a Jerusalém por medo dos motins, por medo dos levantes, enfim, por alguma razão nesse sentido. Então, lá estava o governo da província de Cesareia e Paulo foi conduzido até lá, porque de Jerusalém, como ele apelou a César, nós vamos ver isto, ele foi sendo levado passo a passo até que chegasse em Roma. Paulo estava detido em Cesareia, sede da administração provincial da Judéia, onde o apóstolo apresentou sua defesa perante Félix, que era o governador no momento em que ele foi preso. Depois veio Festo. Sabe quantos anos, irmãos, de Félix até Festo? 2 anos. Esse corrupto Félix esperava receber dinheiro de Paulo. Ele não via nada em Paulo, mas ao mesmo tempo queria que ele lhe desse algum dinheiro para que ele pudesse libertar. Como isso não aconteceu, então ele manteve Paulo sob custódia, manteve Paulo preso. Mudou o governo, saiu Félix, entrou Festo, que igualmente não encontrou nada em Paulo. Chamou até Agripa, que era governador lá, um descendente de Herodes o Grande, que nós bem sabemos era também um bárbaro, né? Um homem de muitas realizações, mas muito cruel. Viveu lá nos tempos de Jesus e fez aquele infanticídio, matando crianças. Tendo apelado para César, versículo 11, 12 do capítulo 25, ele ficou em custódia para julgamento até que fosse enviado a Roma. E é o que aconteceu conforme lemos. Lucas, já está aí na segunda. Pode passar para a segunda. Lucas narrou a viagem a começar de Cesareia. E nela podemos ver retratada a providência divina em fortalecer o caráter e a fé do seu servo, que sofrera naufrágios e situações as mais adversas, e na sua trajetória final demonstrou ser forte e sábio em momentos emergenciais. Se lermos a segunda carta aos Coríntios, ele retrata um pouco desses acontecimentos da sua história. Irmãos, prestem atenção, nos dias de perplexidades e dificuldades, e nas situações de medo e terror de um mar encrespado, o caráter e a confiança do crente se jogam e o jogam corajosamente nos braços de Jesus. Se você tem vivido, portanto, situações difíceis, situações encrespadas, um mar encrespado, revolto na sua vida, aceite esse desafio. Jogue-se aos braços de Jesus. Vamos ver isto na história de Paulo. Vamos falar um pouquinho, irmãos, em meio às circunstâncias dele, a respeito dos tripulantes que o acompanharam e os passageiros que o acompanharam em sua viagem até Roma, começando lá da Cesareia. A Bíblia nos revela que estavam viajando com ele 276 pessoas e que elas tiveram de embarcar em 3 navios até Roma. Vejam só, tiveram que fazer escalas, obrigatórias até Roma. Então vamos falar um pouquinho sobre esses circunstantes, esses amigos, companheiros de Paulo durante esta viagem. E a primeira menção que queremos fazer está lá no capítulo 27, versículo 2. Seus amigos e cooperadores, Lucas e Aristarco. Lucas, este médico, escritor amado, que acompanhou Paulo, vejo até os últimos instantes praticamente da sua história. E desperta ao meu coração, queridos irmãos, essa proatividade de Lucas. Eu vou acompanhar e vou registrar a história deste servo de Deus. E depois vou divulgar isto.
e pela ação do Espírito, se ele não fosse obediente, nós não teríamos esse testemunho vibrante, fabuloso, maravilhoso, que nos ajuda nas lutas, no nosso viver cotidiano, no nosso dia a dia. Aristarco era um macedônio de Tessalônica. Lembram-se, quando lemos lá no capítulo 16, passa na Macedônia, porque você precisa ajudar gente aqui. Um desses era Aristarco. Devemos observar a liderança que Paulo exerceu em todo o percurso. Ele era homem prático e sábio, e, sobretudo, consciente da vontade do Senhor. Se todos tivessem ouvido o apóstolo, enormes transtornos e prejuízos teriam sido evitados. Por exemplo, essas 3 embarcações que eles precisaram tomar. Isso nos deve fazer lembrar o dever que temos com aqueles que lideram a igreja, com aqueles que lideram as denominações, porque, na verdade, também são barcos nos quais velejamos, viajamos. E obediência, queridos irmãos, é um instrumento maravilhoso para nós desenvolvermos esta viagem da igreja. Nestes dias de tanta insubmissão, urge, faz-se necessário que tememos, que nós atentemos, que nós tomemos uma atitude corajosa de obediência aos nossos líderes. Uma atitude corajosa, porque vivemos dias de muita insubmissão. Ser obediente nesse tempo é uma atitude de coragem. Lucas descreve detalhes para a história cristã pelo fato de ter vivenciado a trajetória que Deus traçou para Paulo. Aristarco foi companheiro de viagens missionárias de Paulo. Se os irmãos lerem Atos 19 e 29, Colossenses 4, 10, Filemão, versículo 24, vocês vão ver a citação deste servo companheiro de Paulo. E o acompanhou a Roma, sendo fiel amigo. Nesse período também, como acompanhante dele estava um centurião chamado Júlio e os seus soldados. Ele que era o líder e que conduzia, portanto, aqueles presos até Roma, mais do que Paulo, tinham outros também. Júlio tornou-se amigo de Paulo e demonstrou admiração pelo apóstolo, tratando-o com humanidade, salvando-o da morte, quando os soldados sugeriram matar todos os presos. Em determinado momento, o barco começou a parecer que ia sucumbir, e os soldados pensaram que os presos poderiam fugir. Então eles pensaram assim: vamos matar todo mundo que está resolvido. Então Júlio se levantou e falou: não, aqui ninguém vai matar ninguém. E temos os marinheiros. Eram peritos em navegação, porém não aceitaram o conselho de um leigo que passara por outras situações semelhantes, o qual tinha enorme sensibilidade e sabedoria. O que devemos prestar atenção, irmãos? Nem sempre os especialistas têm razão ou as melhores ideias. Nem sempre. Precisamos saber ouvir também os que pela experiência adquiriram sabedoria. E as Escrituras nos ensinam, provérbios nos falam muito a respeito de muitos conselheiros. Quem ouve muitos conselheiros tem caminhos de vida. É o que nos ensina Provérbios. O que mais encontramos nesta viagem? As dificuldades do primeiro percurso. Vamos à primeira etapa desta viagem. A primeira parada foi em Sidom, onde o centurião permitiu que Paulo visse os amigos e recebesse assistência. Atos 27, 3. A partir de Chipre, aconteceram grandes dificuldades. Vamos a elas. Primeira, os ventos contrários no mar perigoso. Segundo, a mudança de navio. Terceiro, muita aflição a bordo. A primeira, o barco velejou contra os ventos fortes. Observando mapas desse local, desta região, nós podemos imaginar a luta que tiveram para chegar a Mirra e Lícia, Ásia Menor. Uma difícil travessia no mar agitado e perigoso, cheio de desafios até Malta. Aqueles, prestem atenção, que remam contra a maré ou em rios fortes e correntezas, precisam ter forças e perseverança até chegarem ao porto final. Há muitos exemplos nas Escrituras. A mudança do navio. Em Mirra, pegaram o navio de Alexandria, certamente carregado de trigo, o qual estava de partida para a Itália. Mudanças
sempre trazem preocupação e insegurança. Como seria a tripulação daquele barco? O que podemos aprender do caráter destes marinheiros, conforme as Escrituras nos ensinam? Nós vamos observar que esse caráter era meio duvidoso, se nós observarmos o verso 30 do capítulo 27. E quanta aflição a bordo desse barco, nesta viagem. O impedimento para seguir viagem em Cenido, por causa dos ventos contrários, o costear Salmona perigosamente, a chegada com dificuldade ao lugar chamado Bons Portos e a navegação perigosa foram fatos que devem ter causado agonia e aflição a todos. A aflição, a tribulação, produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. Palavras do servo apóstolo Paulo. Devemos dar atenção. Vamos repetir novamente, será que conseguimos lembrar? A aflição ou tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência, esperança. Isso está em Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Como é que você está ao longo desta trajetória? O líder Paulo exerceu grande influência sobre seus companheiros de viagem, demonstrando ser homem de visão e experiência. Ele teve a visão profética das dificuldades. Ele não se ressentiu por não ser acreditado. Nós falamos há pouco que ele, sendo ouvido, teria sido evitado muitos males, nesta viagem. E esta é a experiência que nós podemos compartilhar com os irmãos, desde Cesareia até Creta, que foi a primeira etapa desta viagem com alguns percalços aí. Vamos de Creta à Itália, irmãos, capítulo 27 a 14, versículo 14 a 28, 31, que é o texto que nós lemos nesse finalzinho. Primeiro, as turbulências da viagem continuaram mais agressivas e cruéis. Tempestades sacudiam o barco, sacudiam o navio, fazendo estremecer os corações mais acostumados a elas. A bordo, homens lutavam, jejuavam e tinham náuseas com os solavancos do navio. Quem é pescador aqui de alto mar sabe falar muito bem a respeito de experiências assim. De um navio se conduzindo, portanto, aqui em alto mar e especialmente em momentos de tormentas, em momentos de tribulação. A situação, portanto, era cada vez pior até a ilha de Malta, onde o navio se despedaçou. Simplesmente, o navio se despedaçou, o barco afundou. Lucas, então, narrou com maestria os admiráveis fatos descritos nesse segundo percurso da viagem. Vamos primeiro, então, falar sobre a tempestade, sobre as intervenções de Paulo, sobre o naufrágio em Malta. Primeiro, a tempestade. O que nós aprendemos sobre ela? Um barco à deriva e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir aos ventos, cessamos as manobras e nos fomos deixados a levar. É o testemunho de Lucas, capítulo 27, versículo 15. Sabe o que quer dizer isto, irmãos? Que às vezes nossa vida, a vida do servo de Deus, a vida das igrejas, a vida do povo de Deus, se parecem com este navio que estamos citando aqui. Diante, portanto, destas tempestades do secularismo nesses dias atuais, diante das falsas doutrinas que nós recebemos e ouvimos em todo o tempo, diante do desgoverno, da falta de comando, da falta de direção que muitas vezes nós percebemos nas nossas lideranças, Cristo, então, é o verdadeiro timoneiro, é aquele que é apto para a nossa confiança. A Ele, portanto, devemos dedicar e esperar a condução de todas as coisas, mais uma vez falamos. Muitas vezes, irmãos, os recursos humanos não são suficientes. Usaram todos os meios para cingir o navio, porque temeram a Sirte.
nome da costa africana, entre Cartago e Cirene, região onde havia areias movediças, temidas pelos navegantes. E aliviaram o barco. A esperança se dissipou. Veja o testemunho de Lucas, capítulo 27, versículo 20. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Imaginem esta conclusão sendo expressada em um ambiente onde todos estão desenvolvendo a mesma caminhada, onde todos estão na expectativa de que alguém tenha alguma palavra de vida, onde alguém dê a direção. Então surge o apóstolo Paulo, um dos presos. Capítulo 27, versículos 21 a 26, Paulo intervém porque a situação de desânimo e desespero tomou conta de todos aqueles que estavam no barco. Sua palavra firme foi o bálsamo para os corações desalentados, e sua reprimenda, versículo 21 do capítulo 27, demonstra que sua autoridade foi reconhecida. E é isso que nós convidamos os irmãos a atentarem, que em meio às provas e tribulações, há sempre uma condução de Deus e há sempre um usar de Deus a partir da sua vida. A revelação de segurança, Deus, de quem Paulo era e a quem servia, enviou seu anjo para confirmar seu propósito, e assim o apóstolo transmitia segurança. Nesse instante eu me recordo de Jesus Cristo, talvez no momento mais difícil da sua caminhada até a cruz, quando ele pede ao Pai que o liberte, que o livre daquela responsabilidade, e ao mesmo tempo pede que o Pai faça a sua vontade. E nós lemos a narrativa dos evangelhos informando que um anjo veio e o consolou. Deus nos socorre. A revelação do ânimo e convicção do apóstolo Paulo despertou aqueles homens e a partir daí receberam coragem para agir e coragem para orar. Então, nós vamos ver uma outra intervenção dele, versículos 30 a 32. A intervenção aqui foi para que vidas preciosas fossem poupadas. Embora já houvesse garantia, a responsabilidade dos marinheiros estava incluída para o seu cumprimento. Então, não devemos esquecer nossa responsabilidade na salvação, na preservação de vidas, fugindo das tarefas que Deus nos confere. Deus estava dizendo a Paulo, você vai até Roma, você vai testemunhar lá em Roma. Então, muitas vezes, irmãos, essas tribulações ou essas tempestades nos tiram do caminho, nos tiram do trilho, nos tiram da ideia de que Deus está querendo nos usar para alguma coisa. Às vezes nós desanimamos, nós perdemos esperança, nós olhamos para trás, nós recuamos. A terceira intervenção de Paulo, versículos 33 a 38. Vemos no texto o destaque da verdade de que devemos associar palavras com ações. Paulo rogou que todos se alimentassem e ele mesmo tomou o pão, agradeceu a Deus e começou a comer. O alimento os fortaleceu e os animou para a continuação da jornada, para a continuação da viagem. E em seguida o que viria? Viria outro naufrágio que se deu em Malta. Em Malta aconteceram episódios diversos, bons e ruins. O navio foi destroçado pela violência do mar, vidas preciosas foram ameaçadas de morte e salvas por um oficial amigo, pela providência de Deus. Os habitantes da ilha, os bárbaros, ou aqueles que não tinham fala grega, eram denominados por esses de bárbaros, eles falavam a língua dos fenícios, visto que houve essa colonização, portanto, na região. Eles trataram os náufragos com singular humanidade. De assassino, como foi dito a respeito de Paulo, quando chegou lá, ele foi tido como um Deus. Como nós encontramos em outras passagens do livro de Atos, por certo, eles rejeitaram esta deferência ou esta denominação que lhes foi dita. Vide
capítulo 14, versos 13 a 18, quando ele e Barnabé foram tidos como Júpiter, como Mercúrio, que tinham descido à terra. Eles rejeitaram. E ainda a cura do pai de Públio, homem hospitaleiro, um dos principais da ilha naquele lugar. A chegada a Roma e a continuação da missão de Paulo, irmãos. 3 meses se passaram em Malta e a viagem desses homens prosseguiu no 3º navio em que embarcaram. Em Siracusa, ficaram 3 dias e bordejando, zigue-zagueando, chegaram a Régio. Em Puteoli, Paulo e seus companheiros encontraram alguns crentes e ficaram com eles 1 semana. De Roma, vieram outros encontrá-lo até a Praça Ápio e a 3 vendas, a mais de 40 quilômetros da cidade. Esse encontro fez com que Paulo sentisse mais ânimo, mais coragem. Deus, portanto, cumpriu sua promessa. E todos chegaram sãos e salvos. Vamos ver se os irmãos se lembram aí. Quantas pessoas tinham no barco? 260, 270? 276 pessoas. Todas elas salvas, todas elas chegaram ao fim, numa viagem cheia de turbulência, cheia de grandes desafios, e só para que nós ressaltemos um desses desafios, quando eles aportaram, quando desceram do barco, eu não sei se os irmãos já leram esta experiência, Paulo estava pegando madeira para fazer uma fogueira, porque chovia, fazia frio. O que aconteceu? Foi picado por uma víbora. Ele morreu? Não morreu. O que se disse a respeito disso? Primeiro diziam assim, olha, Paulo é assassino, porque não é possível. Ele teve a oportunidade de sair ileso, sair livre de todas essas tormentas e tribulações que vivenciaram aí, e chega aqui, uma víbora o pica, não é possível, ele só pode ser um marginal, um bandido, e está recebendo a paga por isso. Pois é, para mudar esse conceito, para mudar a ideia das pessoas, Deus o sarou. E essa picada e este veneno não teve efeito nenhum na sua vida, a não ser testemunhar para as pessoas que ainda não era o tempo dele. Muitas vezes, irmãos, nós somos catalogados assim, desacreditados assim, muitas vezes de nós se diz tantas coisas, mas Deus está no controle de tudo. Não perca a esperança, não se desespere, vá ao altar de Deus, procure saber, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida. O que o Senhor quer com estas circunstâncias que eu estou vivendo? Que o Senhor possa ser honrado e glorificado através delas. Que o Senhor me use. Que o Senhor me faça instrumento de vida, como foi com José do Egito. Não foram vocês que me trouxeram aqui, meus irmãos. Foi Deus quem quis, porque através dessa minha presença, eu estou sendo instrumento para produzir vida aí por um bom tempo e para muita gente. Vá atrás de Deus nas suas lutas. Lá, Paulo testemunhou aos judeus, conforme lemos aqui. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, os judeus acompanharam Paulo, os seus acusadores, talvez por maior parte da sua jornada. De Jerusalém até Cesareia, de Cesareia em outras regiões, pelo tempo dos 2 anos que ele ficou lá. Os judeus que o acusavam, e é interessante que não eram exatamente os judeus de Jerusalém, mas eram os judeus da Ásia Menor, eram judeus de fora. Da Ásia Menor, os irmãos devem se lembrar de Éfeso, onde em Éfeso Paulo foi tido como aquele que estava estragando o negócio deles, porque Paulo estava dizendo que não precisava se dobrar diante de Diana. E aqueles que ganhavam dinheiro com esta santa, com esta imagem, com esta figura, fizeram um motim e se levantaram contra Paulo. E alguns judeus de lá foram, portanto, até determinado ponto. Mas quando chegaram lá em Roma, não sei se os irmãos prestaram atenção, ele diz, ninguém veio de lá para me acusar. Ninguém veio de Roma para me acusar.
está aqui nesse trecho que nós lemos. O testemunho de Paulo aos judeus em Roma revela o seu amor para os seus irmãos, seus compatriotas, mas, no entanto, eles rejeitaram mais uma vez a pessoa do Messias que foi enviado especialmente para Israel. E nisso se cumpriu a palavra de Deus, né? Ele amava estas pessoas e assim o seu testemunho ainda não foi ouvido. O testemunho de Paulo descreve sua experiência em julgamentos anteriores e sua inocência. Sua prisão era decorrente de sua esperança em Cristo. Seu testemunho foi uma longa exposição da palavra com respeito ao reino de Deus e a Jesus. E, enfim, ele teve a rejeição dos judeus. O seu testemunho continuou até a sua morte, que não nos é apresentado aqui no texto. Então, irmãos, para concluir, Paulo continuou testemunhando para os gentios, irmãos em Cristo e soldados romanos. Nós, muitas vezes, entendemos que em determinados pontos da nossa jornada nós precisamos parar para dar lugar para outros. Não é o testemunho que nós encontramos exatamente neste servo de Deus. Ele continuou até o fim. Ele chegou ao final da sua carreira com plena convicção de que realizou a obra missionária que lhe foi dada. Veja o que ele diz aos filipenses e que faz parte dos conceitos e ideias que ele desenvolvia e pregava também. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1, versículo 12. Ainda, todas as dificuldades de sua longa jornada foram encaradas como contribuição ao crescimento do Evangelho. Paulo tinha certeza de que todas as incompreensões, as injustiças, a rejeição, o sofrimento o ajudaram a aperfeiçoar seu trabalho, seu caráter e concorreram para o seu bem pessoal. Afinal de contas, é ele mesmo que diz em Romanos capítulo 8, todas as coisas não acontecem concorrentemente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não dei o versículo, né? Então, por isso, a Marisa se lembrou de outro aí. Embora eu não esteja lá. Mas que Deus nos abençoe. Irmãos, a jornada que nós encontramos em Atos, para concluirmos, é uma jornada desafiadora. Nós temos muita ideia a respeito da obra do Espírito Santo, muitas ideias. Nós ouvimos muitas coisas a respeito da obra do Espírito Santo. E o livro de Atos nos desafia a compreender o que é que o Espírito faz em essência, o que ele faz como prioridade para o cumprimento dos propósitos de Deus através das nossas vidas. Eu convido os irmãos a relerem o livro de Atos, a relerem passagem por passagem. Eu sei que nós vamos encontrar muitas coisas ali que eu não diria que são perfumarias e que nós podemos jogar fora, mas eu diria que não estão em prioridade e que muitas vezes nós fazemos prioridade destas coisas. Na verdade, criamos até doutrina, criamos até padrão e não percebemos que muitas dessas ações de Deus acontecem tão simplesmente porque nós levantamos muros e barreiras para que a simplicidade do Evangelho progrida. Prestem atenção, leiam o livro e façam esta reflexão. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a graça de podermos ser imitadores de Paulo, como ele o é de Cristo, para a glória do nosso Senhor. Amém.